Vocês já perceberam que depois daquela sequência de 4 derrotas seguidas, que é culminada contra o Operário, lá em Operário, Ponta Grossa, o Santos está a 7 jogos invicto. Com a vitória contra o Coritiba, são 5 vitórias e 2 empates. 2 empates contra Mirassol e contra Vila Nova. E as vitórias contra Goiás, Ituano, Chape, Ceará e o glorioso Coritiba. Acho que acertei. E aí, como ainda estou um pouco doente, não quero me alongar muito no vídeo de hoje, eu parei para pensar, quais são as razões para isso? E separei 5. Não é um ranking, não tem uma ordem exata. Vocês, inclusive, podem mandar outras razões nos comentários, por favor, para a gente debater essa questão. Mas eu separei 5 questões que fizeram com que o Santos mudasse, né, de 4 derrotas seguidas para 7 jogos sem perder e, consequentemente, a liderança da Série B. Então, não vou enrolar. 5 motivos aqui, de novo, sem uma ordem específica, são só 5 motivos aleatórios. Primeiro, a evolução do Gabriel Brazão. É muito claro que a gente enxerga uma evolução no Brazão porque o Santos ainda sofre chutes perigosos. Contra o Coritiba, se ele fez 3, 4 grandes defesas, é porque o Coritiba chegou. Contra o Ceará, também houve um pouco de ataque do time rival, até porque o Santos jogou um bom período com um jogador a menos. O Ituano nem tanto, a Chape também não, mas, por exemplo, o Mirassol, para muitos era, pelo menos até ontem, a grande atuação do Brazão com a camisa do Santos. Ou seja, houve jogos contra o Vila Nova, por exemplo, ele salva bastante também. Houve jogos em que o Brazão teve de agir. Então, se ele ainda estivesse naquela fase da sequência de derrotas, acho que a sequência invicta não estaria por aí, não seria uma realidade deste momento. Inclusive, se você parar para pensar, qual é o último gol em derrota? É aquele pro Operário, que é um gol cara a cara. O jogador do Operário finta o Pituca e toca na saída do Brazão, que sai meio que um espacate, a perna aberta, a bola bate até por baixo da perna dele, sobe e entra no gol. É um tipo de gol que ele não tem tomado, ele tem saído de maneira mais consciente, fechando melhor o ângulo, contra o Coritiba ficou muito claro. Então a evolução do Brazão tem ajudado muito o Santos nessa sequência de 7 jogos invicto. Sim, a volta do Guilherme. Até acho que forçaram um pouco a volta do Guilherme a ser um pouco mais rápida do que o necessário. Lesão muscular é sempre muito difícil, a gente torce para que ele não sinta mais nada. Tipo o Juliano sentiu, por exemplo. Mas, o Guilherme... O Santos depende muito do Guilherme, né? O Guilherme é fácil o nosso melhor ponta, é muito superior a Pedrinho, o Patati, e apesar da partida de ontem contra o Curitiba, também é superior ao Otero, acho que é inegável isso, faz um ano muito melhor. O Santos tem no Guilherme o seu principal jogador para puxar contra-ataque, por exemplo, tem um bom cruzamento, tem algumas assistências, tem 7 gols no ano. É um cara que o Santos depende muito e para mim não foi à toa que aquela sequência de derrotas teve a ausência do Guilherme. Enfim, Guilherme é uma peça muito necessária para esse time do Santos. A volta dele acho que bate muito com essa sequência de invencibilidade. Agora, a ausência de outro jogador, para mim também faz todo sentido nessa sequência, que é a ausência do Patrick, para muitos Patruck. Simplesmente subiu. Eu acho, inclusive, que ele não chegou a entrar em campo nessa sequência, talvez um outro jogo. Mas faz falta? Não. Alguém sente saudades? Absolutamente não. E a ausência dele faz com que as substituições sejam melhores. Não que entre um gênio na bola. Mas simplesmente, por exemplo, se a gente pensar no jogo contra a Chape, que eu não lembro se ele estava no banco, mas eu acho que não. Entra o Matheus Xavier na ponta. E se entrasse o Patrick? Vocês acham que o Santos ia arranjar aquele gol no finalzinho? Eu acho que não. Então, escantear o Patrick é um grande acerto do Santos neste momento. Falando em Otero, né, falei dele agora há pouco, é curioso que nessa sequência ele tenha alcançado seu auge dentro do Santos nas cobranças de falta. Se ele não acerta uma falta contra o Ceará, o Santos não teria vencido o Ceará. Talvez não tivesse perdido, poderia ter ficado 0-0, mas ganhou por causa dele. Ontem, talvez, assim, eu acho que o Santos ganharia do Coritiba de qualquer jeito. Mas se não sai um gol cedo, graças a uma belíssima cobrança dele, o gol do rebote, claro, do Juliano, vai saber se o Santos não se complicaria nessa partida. Acho que não, mas ele abre o caminho muito cedo. Então, o Otero passar a dar essa opção para o Santos, né, essa arma das faltas, que tanto se falou antes dele chegar, ou melhor, quando ele chegou, é algo importante. É só lembrar que o Galo mesmo fala, né, da questão da bola parada ser importante na Série B. O Otero demorou uns 6, 7 meses aí, mas começou a trazer essa importância de fato. O último fator é que os meninos começaram a entrar mais, né? Muitos mais jogadores da base têm aparecido. Talvez eu até gostaria de mais e principalmente mais tempo para eles. Mas olha só, não acho que seja coincidência a invencibilidade vir com o Jair aí titular nos últimos jogos.
Acho que tá muito claro que o Sherman tem jogado mais que qualquer outro dos laterais direitos, incluindo o Rainer, que eu não citei na parte do Patrick, mas olha só, foi ele entrar em campo contra o Vila Nova, que já não ganhou. O perdeu também, mas enfim, vocês entenderam. O próprio Matheus Xavier, que não tem ido bem no Sub-20 nas partidas pós aquele jogo contra a Chape, mas se ele não faz aquela jogada contra a Chape, o Santos não vencia. O próprio Souza merece mais minutos, o Miguel tem entrado. Acho que não é uma coincidência que os meninos entrarem e não o pessoal mais velho, tipo Patrick, o Santos tenha melhorado. Então, para mim, esses são os 5 principais motivos. E a gente pode até acrescentar aqui o fim, né, da polêmica do Carille, que não foi exatamente no período de derrotas a possibilidade do Corinthians pagar a multa. O Corinthians não quis e ele não foi. Foi um pouco depois até. Mas o fim dessa polêmica deu um alívio, melhorou o clima dentro do CTR Pelé, claramente entre os torcedores, e isso é muito bom. Agora o áudio foi, hein? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu testei, tinha áudio, publiquei, o áudio tinha sumido. Tá bom. Beijo.